nome é Simão, mas deixai-me dizer-vos, esse nome já não me pertence da mesma forma. Fui chamado de outro nome por aquele que muda tudo, e foi esse novo nome que me revelou quem eu era destinado a ser. Cresci em Betsaida, à beira do mar da Galileia. Meu pai era pescador, e eu era também. Conheci o cheiro da madrugada sobre as águas, o peso das redes encharcadas, a irritação dos dias sem pesca, a alegria dos dias fartos. Era minha vida. Era tudo que eu conhecia. Naquele dia, eu e meu irmão, André, estávamos lançando as redes quando vimos caminhar pela praia. Havia algo naquele homem. Não sei explicar com palavras de pescador, mas tentarei. Era como se a areia fosse mais firme sob os seus passos, como se o ar se aquietasse ao redor dele. André já tinha ouvido falar dele antes, com João Batista, mas eu o vi apenas naquele instante. E ele disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Não perguntei onde, não perguntei porquê. As redes ficaram ali, ainda molhadas, balançando na água rasa, e nós fomos. Há quem diga que fomos impulsivos, talvez. Mas eu digo que havia algo em sua voz que era mais antigo do que o mar, e o mar já existia antes de mim. Caminhei com ele por aldeias, montes e planícies, vi multidões se reunirem como famintos ao redor de pão. E ele falava, e o coração das pessoas mudava diante de meus olhos. Eu ouvia e tentava compreender, mas muitas vezes a grandeza do que ele dizia era maior do que o tamanho da minha compreensão. Certa vez, subiu ao monte com uma multidão atrás e disse coisas que viraram o mundo ao contrário. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Um pescador como eu não aprende isso nas redes. É outra sabedoria. É sabedoria de dentro para fora. Eu o vi curar um leproso que nenhum homem tocava. Vi ele olhar para aquele homem. Olhar de verdade, não olhar de quem desvia, e estender a mão. E a pele do leproso ficou limpa como a de uma criança. Fiquei em silêncio por um longo tempo depois disso. Algo em mim também estava sendo curado, mas eu ainda não sabia o que. Mas foi quando ele perguntou para nós: "E vós? Quem dizeis que eu sou?" Foi nesse momento que algo irrompeu dentro de mim antes mesmo de eu pensar. Eu disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E ele me olhou com aquele olhar que atravessa e disse que carne e sangue não me haviam revelado isso, mas o Pai. Foi o momento em que recebi meu outro nome, Pedro Rocha. Eu, Simão, filho de pescador, virei pedra por escolha dele, não minha. Há uma noite que nunca saiu de mim. Ele nos mandou atravessar o lago de barco enquanto dispensava a multidão. A noite fechou, o vento levantou e as ondas ficaram raivosas, como o mar sabe ser quando quer nos lembrar que somos pequenos. Nas vigílias da madrugada, entre trevas e espuma, vimos uma figura sobre as águas. Gritamos com medo: "Fantasma!" Mas a voz chegou por cima do vento: "Tende ânimo, sou eu, não tenhas medo." E então, e até hoje não sei explicar de onde veio o impulso, eu disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Ele disse apenas: "Vem." Saí do barco, meus pés tocaram a água e ela me sustentou. Estava andando sobre o mar que eu conhecia, o mar que eu respeitava, o mar que eu via levado homens que eu conhecia. Eu estava caminhando como se fosse chão. Mas então, olhei para o vento, para as ondas, para a escuridão ao redor. E o medo voltou, e comecei a afundar e gritei:
Senhor, salva-me. E sua mão veio imediata, firme, quente, e ele me levantou e disse uma coisa que ficou gravada em mim para sempre: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não havia repreensão cruel naquelas palavras. Havia algo como uma dor carinhosa, como um pai que vê o filho cair e corre para levantá-lo, mas sabe que a queda ensinará algo que palavras não ensinavam. Aprendi naquela noite que fé não é ausência de vento, é não tirar os olhos dele enquanto o vento sopra. Houve uma noite que eu queria poder ter vivido diferente. A última ceia estava terminada, o pão partido, o cálice passado. E ele nos levou para o jardim do Getsêmani, do outro lado do riacho. Cedron tomou comigo, com Tiago e com João, apenas nós três, para mais fundo no jardim. Nunca ouvi assim, nunca aquele que havia acalmado tempestades, curado leprosos, ressuscitado mortos, estava angustiado. Disse que sua alma estava profundamente triste, até a morte. Pediu que ficássemos acordados com ele. E eu adormeci. 3 vezes voltou, 3 vezes nos encontrou dormindo, 3 vezes. E cada vez que abri os olhos pesados de sono e vi o seu rosto, havia uma tristeza nele que me parte até hoje. Ele pediu companhia. A única coisa que pedia naquela hora era que ficássemos despertos. E eu, que havia dito que nunca o abandonaria, dormi. Simão, tu dormes? Não pudeste velar 1 hora. O espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Isso eu entendo agora, mas naquela noite só senti vergonha. Deixai-me falar do que mais me custa, o que nenhum homem gosta de confessar sobre si mesmo. Porque se eu vos contar apenas as glórias, seria desonesto. E ele me ensinou que a verdade liberta. Quando os soldados vieram ao jardim e o prenderam, desembainhai minha espada. Cortei a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Era o que sabia fazer, lutar. Mas ele tocou na orelha do homem e a curou. E me disse para guardar a espada. Que quem vive pela espada morre. Ele não precisava que eu o defendesse daquela forma. Fugi junto com os outros, mas voltei de longe e fui até o pátio da casa do sumo sacerdote. Queria ver o que aconteceria. Fiquei aquecendo as mãos perto do fogo, e foi ali que o fogo me acusou. Uma serva me olhou e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. E eu neguei. Outro me olhou depois e disse a mesma coisa. Neguei de novo, com juramento. E um terceiro disse: com certeza tu também és um deles, pois até o teu sotaque te denuncia. E eu, com medo, comecei a praguejar e a jurar que não conhecia aquele homem. E imediatamente o galo cantou. E ele virou do meio daquele julgamento injusto, cercado de guardas e acusadores. Ele virou e me olhou, não com raiva, não com condenação, com um olhar que sabia tudo e mesmo assim amava. E eu me lembrei das palavras que ele havia dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saí para fora e chorei amargamente. Não foi um choro elegante, foi o choro de um homem que descobriu que era capaz de trair aquilo que mais amava e que o havia feito de verdade. E saindo dali, chorou amargamente. A manhã que mudou tudo. Havia um vazio em mim depois da crucificação. Um vazio que não era só tristeza. Era a morte de uma esperança que eu mal sabia que carregava.
Quando voltei para Galiléia, voltei para as redes. O que mais eu sabia fazer? Mas então veio amanhã, a manhã que vai ficar gravada na eternidade. As mulheres correram ao sepulcro e encontraram a pedra rolada. Maria Madalena veio correndo até mim e João. E nós dois corremos. João chegou primeiro, mas esperou. Eu entrei. Eu sempre entro antes de pensar. Os panos de linho estavam ali dobrados, o lenço que havia coberto seu rosto, enrolado em lugar separado. Não havia invasão, não havia roubo, havia ordem, a ordem de quem sai por escolha própria. Dias depois, ele apareceu para mim, especialmente Paulo. Diz isso na carta que escreveu aos Coríntios, que Cristo apareceu a Cefas primeiro. Eu nunca falei muito sobre esse encontro. Algumas coisas entre um filho e seu pai são sagradas demais para discurso. Mas posso dizer que as 3 negações foram cobertas por 3 perguntas que ele me fez diante do lago. Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes, uma para cada negação, uma para cada vez que o galo havia cantado. E 3 vezes eu disse que sim, e 3 vezes ele me devolveu uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Ele não me puniu, me restaurou. Isso é ele, isso é quem ele é. Depois que ele subiu aos céus, ficamos esperando como nos havia mandado. 120 de nós, num aposento alto em Jerusalém, orando, esperando, crentes na promessa, o Consolador que viria. E veio de repente um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa. E línguas como de fogo pousaram sobre cada um de nós. E fomos cheios do Espírito Santo. E começamos a falar em outras línguas, línguas que não havíamos estudado, que não conhecíamos. A cidade se alvoroçou, judeus de toda a nação debaixo do céu estavam em Jerusalém para a festa. E cada um ouvia em sua própria língua. Alguns duvidavam. Estão bêbados de vinho novo. E foi aí que algo aconteceu dentro de mim que só posso chamar de milagre. Eu, que havia ficado em silêncio num pátio por medo de uma serva, me levantei diante de milhares, abri a boca. E as palavras vieram, não minhas, não de pescador, não de homem com pouca fé, mas palavras ungidas, palavras que haviam atravessado a morte e a ressurreição e chegavam vivas até aquela multidão. Falei de Joel profeta, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões, velhos sonhariam. Falei de Davi, que havia profetizado que o Santo de Deus não veria corrupção. Falei de Jesus de Nazaré, aquele que haviam crucificado, e proclamei que Deus o havia ressuscitado e que nós éramos testemunhas. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a multidão ficou em silêncio. E então começaram a perguntar: irmãos, que faremos? Aquela pergunta era a mais bela que eu já tinha ouvido. Era a pergunta de corações que haviam sido tocados por algo que não era de homem nenhum. Naquele dia, 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. 3.000 homens e mulheres que chegaram àquela festa como viajantes religiosos e saíram dali como filhos de Deus, batizados, transformados, cheios do mesmo Espírito que havia enchido o nosso aposento. Eu chorei novamente, mas não era o choro amargo do pátio.
Era o choro de quem vê o mar onde afundou se tornar o campo da colheita. Não sou o mesmo Simão que largou as redes naquela manhã na Galileia, mas também não sou uma rocha por natureza própria. Sou rocha porque ele disse que era, e a palavra dele cria o que declara. Se vós me perguntais o que aprendi depois de tudo, da chamada, das tempestades, dos ensinamentos, do jardim, da negação, da ressurreição, do fogo, eu vos digo: ele não escolhe os perfeitos, ele perfeitos escolhidos. E seu amor não recua diante das nossas quedas. Ele corre para nos levantar enquanto ainda estamos caindo. Sou testemunha, não de um ensinamento de uma pessoa, e essa pessoa é viva. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Voz do Secreto para mais narrativas bíblicas.